Boa noite. No programa desta quinta-feira, a gente entrevista Raul Santos, é procurador-geral do município de Mossoró. Vem explicar o ponto de vista da Prefeitura com relação à judicialização do 10º junto à Câmara Municipal. A gente vai falar também sobre o termo de ajustamento de conduta entre o Governo do Estado, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério Público sobre o funcionamento do Hospital da Mulher na reforma do Tarcísio Maia. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa pode participar, interagir conosco através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Você interage através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp 988028941. A gente hoje recebe o Raul Santos, que é o procurador do município de Mossoró, vem trazer informações com relação a esta polêmica que está aqui na cidade desde o começo da semana. Vai ter uma live com o presidente da Câmara, Laurence Amorim, na segunda-feira, como a gente já informou aqui no nosso programa, do ponto de vista do presidente da Câmara. Hoje a gente vai trazer informações da Prefeitura de Mossoró com relação a esta polêmica. Você de casa participa, interage conosco nesta quinta-feira. Antes de a gente iniciar a nossa entrevista, a Secretaria de Saúde Pública do RN, em parceria com outras secretarias, deve firmar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado para viabilizar os próximos passos da reforma e ampliação do Hospital Regional Tarcísio Maia. O TAC, junto ao Ministério Público, consiste na transferência dos serviços do hospital para outras unidades de saúde, que só pode ser executada mediante a contratação de profissionais. No início de março deste ano, o Ministério Público já havia recomendado ao governo do estado que garantisse as condições adequadas para regular a execução da obra de reforma, recuperação e ampliação do Hospital Regional Tarcísio Maia. De acordo com o governo, a assinatura do termo possibilitará a continuidade das obras, mediante a contratação de cerca de 200 profissionais. A intenção de firmar o termo tem a ver com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com o pessoal. A gente tem um cronograma a ser seguido. Esse cronograma, ele tem principalmente uma grande meta, que é fazer o chamamento de pessoas, para a integração, tanto no Hospital Tarcísio Maia, como no Hospital da Mulher, como no Hospital da Polícia, que são os 3 pontos desse plano de obras. A partir daí, a gente consegue fazer a mobilização dos espaços do Tarcísio Maia para o Hospital da Mulher, para que essa obra do Tarcísio Maia, que é a primeira obra que a gente consegue acelerar, seja feita. A obra do Hospital Regional Tarcísio Maia teve início no final de agosto do ano passado e está orçado em cerca de 10 milhões de reais. Na época, a Secretaria de Saúde Pública do Estado afirmou que o funcionamento compartilhado entre o Hospital da Mulher e parte da estrutura do Hospital Tarcísio Maia não impediria o planejamento de expansão de serviços do Hospital da Mulher. No entanto, após 1 ano e 4 meses, a unidade de saúde voltada às mulheres segue sem realizar partos e procedimentos cirúrgicos mais complexos. Até o momento, a parte da nutrição já está cumprida, a parte do necrotério já está cumprido e agora a gente iniciou a parte da pediatria e está realmente esperando esse chamamento de pessoas para que a gente possa fazer esse deslocamento para o Tarcísio Maia e terminar de fazer essa parte do setor de pediatria. Com a transferência dos serviços do Tarcísio Maia, ainda não há prazo para a realização de partos e atendimentos de obstetrícia no Hospital da Mulher. Os atendimentos continuam a ser realizados na maternidade Almeida Castro. Um assunto muito importante, que é a reforma e ampliação, principalmente ampliação do Hospital Regional Tarcísio Maia. Uma unidade de referência aqui no interior do estado, a maior, e a gente há muito tempo vem falando sobre a necessidade destes serviços. Agora, somente agora, estas obras estão acontecendo. Elas acontecem de forma, por vezes, até lenta demais, poderia ser mais rápido. Mas hoje, lá no Meio-Dia TCM, na 95, a gente entrevistou a secretária Eliane Ramalho, que está cumprindo agenda aqui na região, esteve ontem em Açu, hoje em Mossoró, amanhã em Pau dos Ferros,
e ela explicou o andamento desta obra, inclusive o termo de ajustamento de conduta. Ela falou também sobre a demora da própria Justiça, Ministério Público, em analisarem a minuta do TAC. Enfim, é algo muito demorado. Para este ano, a gente não vai ver o Hospital da Mulher realizando partos ainda, pelo menos eu compreendi dessa forma. O hospital vai dar esse suporte para a realização das obras do Tarcísio Maia, como a gente viu aí na reportagem. Então, a divisão destes serviços entre o Hospital da PM e o Hospital da Mulher vai acontecer a partir dos próximos meses com a contratação de pessoal, que é muito importante. Sendo que o serviço de pediatria, hoje lá do Tarcísio Maia, vai permanecer lá no Hospital da Mulher. Então, para você compreender bem sobre estas falas, sobre esse processo, a gente inclusive cobrou prazos à secretária, escute lá no YouTube da 95, clica lá, 95 FM Mossoró, que a secretária traz todos os detalhes. Se você gosta de escutar podcast, gosta de estar pelo trânsito, viajar, escutando, salve lá, Meio-Dia Mossoró, no seu Spotify, que você vai acompanhar esta fala da secretária. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Raul Santos, que é procurador-geral do município de Mossoró. Vamos falar sobre esse assunto da semana. Raul, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. Antes de tudo, para a gente iniciar a nossa conversa sobre duodécimo. O que é o duodécimo? Como ele é calculado? E a gente já pode começar a entender o que foi que aconteceu, que resultou nesse processo judicial todo. Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, telespectadores. Bastante interessante sua primeira pergunta, Vanúvio, porque a gente já vai para a questão do didatismo mesmo, de explicar o ponto central, vamos dizer, dessa questão, né? O duodécimo nada mais, nada menos é do que um repasse que a Constituição Federal prevê, que o Poder Executivo, o Executivo é aquele órgão que faz a cobrança dos impostos e que arrecada os impostos. O Legislativo e o Judiciário não têm essa competência, por isso eles não têm poder de arrecadação. O Executivo arrecada e um percentual da receita do Executivo, independentemente da vontade de qualquer gestor que seja, é passada do Executivo para o Legislativo, no caso do município, e no caso dos estados, do Executivo para o Legislativo e também para os Judiciários. No caso aqui da nossa pequena república aqui de Mossoró, o repasse que é feito do Poder Executivo para o Poder Legislativo incide sobre uma quantidade de receitas próprias do município e alguns repasses federais. E a partir desse apuramento, apurado desse valor, se faz o repasse para a Câmara de Vereadores. Até 2023, o repasse equivalia a 5% da arrecadação e a partir de 2024 passou a ser 6%. É o valor atual. E a base de cálculos para esse repasse, o senhor falou que existia a arrecadação do município e também de recursos federais. O ponto principal aí é o Fundeb. É o Fundeb. Por que o Fundeb entrou nesse orçamento e por que ele teve que sair dessa contagem? É porque o que aconteceu aqui, no caso de Mossoró, é que a Câmara queria que o Fundeb fosse contado 2 vezes, certo? Para a gente tentar fugir um pouco desse tecnicismo jurídico, eu vou dizer basicamente o seguinte: existem repasses do governo federal para o município. Dentre esses vários repasses, um deles é o Fundeb. Mas o Fundeb, ele é um fundo, como o nome já diz, que ele existe no âmbito federal como uma espécie de redistribuição de renda. O governo federal faz a arrecadação de valores nos municípios, arrecadação de FPM, de FPE, arrecada o bolo e, a partir dessa arrecadação do bolo, faz a distribuição com os municípios. Grosso modo, os municípios mais pobres devem receber mais, os mais ricos devem receber menos. O município de Mossoró recebe menos do que o que repassa para o governo federal. E o que a Câmara, na ação dela, tentou fazer foi somar toda a integralidade, tanto que o município recebe como que o município repassa. Isso é bem técnico, mas, assim, para quem entende da área, sabe que isso é uma coisa bastante... Esse pedido da Câmara, se eu estivesse assim na esquina conversando com amigos, eu dizia, é um pedido sem futuro. Por quê? Porque esse tipo de ação que a Câmara tentou, ela tinha um objetivo final, que é fazer com que o Fundeb fosse contado 2 vezes.
você recebe 100 e paga como se tivesse recebido 200. Isso é muito óbvio. Qualquer pessoa em qualquer lugar entende que se você recebe um determinado valor, você contribui sobre o valor que você recebe. A Câmara queria contabilizar o Fundeb 2 vezes. Numa primeira instância até conseguiu, houve uma decisão liminar que foi cumprida pelo município, que ocasionou nesses 8 milhões que nós repassamos, mas a ação era de tal forma flagrante, assim, uma ação sem futuro mesmo, que ia cair, tanto é que no Brasil não tem relato de ações como essa que tenham prosperado, que tenham passado da segunda instância, e na primeira instância, em algum momento, até por dificuldade de compreensão, muitas vezes, porque o assunto é muito novo, às vezes acontece uma ou outra decisão liminar, Brasil afora, mas os tribunais Brasil afora têm derrubado e já era muito previsto que essa ação iria terminar do jeito que terminou. Houve ali uma liminar, essa liminar foi cumprida imediatamente pelo Poder Executivo, resultou num repasse em 17 parcelas, de 8 milhões de reais em 17 parcelas para a Câmara de Vereadores. Esse repasse foi realizado, mas quando a ação caiu, o que a Justiça disse foi que esse valor deveria ser devolvido e nem o presidente da Câmara, nem o prefeito Alisson tinha a opção de não fazer a compensação, porque foi uma determinação judicial. Nesta quinta-feira, estamos recebendo aqui o procurador-geral do município de Mossoró, Raul Santos. Já teve de vir outras vezes aqui, mas hoje está explicando essa polêmica sobre o 10º que envolve os repasses da Prefeitura para a Câmara de Mossoró. Isto a gente está analisando do ponto de vista da Prefeitura. Num outro momento, pode vir aqui também alguém da Câmara falar e trazer a sua defesa também sobre esses processos jurídicos. Vamos trazer agora imagens lá do desvio da BR-304. A situação das estradas do Rio Grande do Norte foi tema de uma reunião da governadora Fátima Bezerra na manhã de segunda-feira, lá no Ministério dos Transportes, em Brasília. Na audiência foi incluído o desvio da BR-304 para restabelecimento do tráfego de veículos no trecho destruído ali pelas chuvas entre Lages e Caiçara do Rio do Vento. O trecho da BR-304, essas imagens são de hoje, né? Desde o início de abril, quando uma enxurrada ali derrubou uma ponte sobre o Rio Ponta da Serra, na altura do quilômetro 203, é o ponto de questão. É isso que você está vendo aí na tela. O aterro do desvio está em obras, com previsão de liberação na primeira quinzena de maio, para todo tipo de veículo. Mas a fala da governadora na segunda-feira foi a seguinte, abre aspas, estamos torcendo para que as condições climáticas permitam que ela esteja ou seja entregue no dia 10, fecha aspas, destacou a governadora. Dia 10, para a gente trocar em miúdos, é amanhã, sexta-feira. Essas imagens são de hoje, dia 9. Vê aí, você, minha amiga, você, meu amigo, se esse desvio vai ficar pronto amanhã, dia 10. Olha só como é que estão as obras ali do desvio depois de Lages, já mais perto de Caiçara. Na minha avaliação de leigo, em engenheiro, em infraestrutura, em construção de estradas, que eu não entendo absolutamente nada, mas do meu ponto de vista, a não ser que esse pessoal trabalhe dobrado com o número de pessoal e com máquinas também no número dobrado a noite toda para amanhã de manhã ter fluxo de veículos aí nesta BR-304. Porque por estas imagens aí, este desvio não estará pronto amanhã, sexta-feira. São imagens de hoje à tarde, então de agora a pouco. Então, só se a governadora estava se referindo a dia 10 do próximo mês, ou dia 10 de agosto, agosto de Deus, mas 10 de maio, amanhã, esse desvio, pelo pouco que eu estou conhecendo de engenharia, não vai estar pronto. Mas aí o DENIT afirmou que seria na primeira quinzena. A primeira quinzena termina no próximo dia 15. Vai que é até o dia 15, né? Amanhã o nosso jornalismo vai até esse ponto aí, lá em Lages, e vai trazer com exclusividade como é que está o andamento desta obra. Então amanhã, a partir do Jornal da Manhã, com Juliana Fernandes, a gente vai ter as informações com relação a este desvio. O outro desvio lá, do fazendeiro, o desvio feito por um proprietário ali de um terreno ao lado da 304, está funcionando, está operando de 5 da manhã às 5 da tarde. Está cobrando lá a sua tarifa, enfim, está tendo um fluxo de veículos. Mas este desvio aí, para grandes cargas, para veículos pesados,
não deve voltar amanhã. Mas, repito, só se tiver algum tipo de mágica aí, o Harry Potter aparecer, né, Arthurzinho? Você que é fã aí do Batman também, dê uma mãozinha, um suporte aí. Mas, do ponto de vista aí desse pessoal, não fica pronto esse desvio amanhã. Mas a gente vai trazer a atualização desta obra, o cenário político desta sexta-feira. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Raul Santos, procurador-geral do município de Mossoró. Raul, com relação ao Fundeb, o senhor explicou aí sobre essa contagem que a Câmara buscava ter. Mas isso tudo estava em orçamento do município, no orçamento da Câmara, esta contagem, porque como é que surge esse tipo de teoria jurídica para que essa contagem pudesse acontecer? Foi colocado em orçamento? Foi avaliado em algum tipo de mecanismo próprio aí, orçamentário? Vamos ver. Essa problemática ela começa em 2021, no segundo semestre, quando a Câmara entra com ação ali em junho de 2021. Essa ação ela foi experimentada em várias câmaras de vereadores do Rio Grande do Norte. Todas perderam, sem exceção. Ações como essa você não vai encontrar procedência. Começou em Minas Gerais, algumas câmaras lá em Minas Gerais conseguiram liminares, como a de Mossoró. A de Mossoró foi uma das primeiras aqui do Rio Grande do Norte, conseguiu liminar. Outras câmaras aqui do estado tentaram, mas não conseguiram sequer decisão liminar. E o que acontece é que, às vezes, aparecem determinadas teorias jurídicas de um direito que eu chamo de direito criativo, que o povo inventa para vender tese, vender recurso, enfim, ou para, fazer ali dizer uma coisa que todo mundo quer ouvir. Olha, com essa ação aqui você arrecada mais, com essa ação aqui o seu duodécimo aumenta, no caso específico da Câmara. E o que a Câmara Municipal achou foi que ia dar certo para ela. Mas desde o começo era muito claro que não seria possível fazer essa contagem em dobro do Fundeb. Até porque isso tem uma questão de fundo. Fundeb é recurso da educação. Você contar o Fundeb em dobro para fazer um cálculo, ou seja, você aumentar o repasse para a Câmara de Vereadores a partir do Fundeb, é tirar dinheiro da educação e fazer o repasse para a Câmara de Vereadores. É claro que a Câmara é um poder independente, tem toda a autonomia e merece ter o repasse constitucional, conforme a lei assim manda, mas é a própria Constituição que regula essa matéria. E na hora que essa questão foi colocada ao Judiciário, o que o Judiciário disse foi, não, isso aqui eu vou usar um termo do direito, depois eu vou traduzir, certo? É uma teratologia, isso aqui que está se querendo, uma teratologia. E para traduzir isso aqui é uma bobagem, um devaneio, certo? Um sonho de verão. Não vai ser possível fazer dessa forma, porque você onerará muito o Poder Executivo. E isso, de forma repetida no Brasil afora, iria gerar um prejuízo aos poderes executivos altíssimo, né? E você falou aí, muito corretamente, você na sua colocação de jornalista, dizer que essa é a posição da Prefeitura. Essa não é a posição da Prefeitura. O que eu estou lhe dizendo aqui é a posição do Poder Judiciário. Eu estou aqui com a decisão, eu trouxe aqui um cabedal de documentos, porque todos esses documentos são públicos, pela própria natureza, porque são de processos judiciais. Se você entrar nos processos judiciais hoje, tem milhões de visualizações, qualquer jornalista pode ter acesso. E quem disse que isso era uma teratologia foi o próprio Poder Judiciário, uma decisão emanada ali em março de 2023, ano passado. E o Poder Judiciário não só disse que era uma coisa, um absurdo para frente, como corrigiu o absurdo para trás. E impôs às partes que elas tivessem que fazer uma negociação para a reposição. Aliás, não impôs uma negociação. O desembargador disse, o Tribunal de Justiça disse com muita clareza que deveria, a decisão foi em março, que entre março de 2023 e dezembro de 2023, portanto, 8 meses, certo? Deveria haver a reposição dos 8 milhões em 8 parcelas sucessivas. Então, a bem da verdade, ao pé da letra da decisão, era para ter havido o desconto dos 8 milhões em 2023, 1 milhão por mês. O que aconteceu foi que a Câmara fez um recurso, rediscutindo toda a matéria, e nós, da Procuradoria, fomos lá dizer que não era possível rediscutir toda a matéria, certo? Mas que, se o Judiciário achasse por bem flexibilizar a reposição,
Ou seja, no lugar de fazer a reposição somente até dezembro de 2023, flexibilizar para que pudesse haver uma reposição com mais tempo, até 2024, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós aceitaríamos. E também é um documento nosso que está lá no processo, quando nós dissemos com todas as letras que, por nós aceitaríamos eventualmente flexibilizar a reposição. O Judiciário aceitou essa possibilidade de flexibilização e o que era para ser reposto em 8 meses pôde ser reposto em 20 meses, porque nós teríamos os 8 meses de 2023 e os 12 meses de 2024. A Câmara, por livre e espontânea vontade, exercendo a sua autonomia constitucional, em audiência que consta do processo, tem audiência gravada, que consta dos autos, a Câmara optou por fazer a reposição somente em 2024, em 12 parcelas, quando poderia ter feito em 20 parcelas, considerando 8 parcelas de 2023 e 12 parcelas de 2024. A reposição da forma como está, em 12 parcelas de R$670 mil, foi uma opção livre, espontânea, constitucional, exercendo a sua autonomia constitucional da Câmara de Vereadores por meio de seu representante legal no processo. Então, Vanúvio, tudo isso que eu estou dizendo aqui a você é fato objetivo, concreto, de processo judicial. Porque essa matéria, uma vez judicializada, só poderia ter qualquer tratamento que fosse dado pela Justiça. Raul, com relação aos valores totais e as parcelas que foram repassadas com esses valores a mais, as parcelas são 17, como o senhor colocou aqui. Nós tínhamos proposto à Câmara 20 parcelas. Mas o que foi repassado da Prefeitura a mais para a Câmara foram 17 parcelas? 17 parcelas. Foram parcelas, duas parcelas em 2022, as 12 parcelas de 2023 e 2 parcelas em 2024. Então, nesse processo de negociação, não poderia ultrapassar o ano de 2024, pela questão da legislatura? Por expressa disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede que um gestor do Poder Executivo ou do Poder Legislativo assuma dívida para o próximo gestor. Hoje, para vocês terem uma ideia, quando nós assumimos a Prefeitura, o Prefeitual assumiu a Prefeitura em 2021, nós assumimos várias dívidas feitas pela gestão passada, da ordem de R$25 milhões, isso pelo menos assim que eu me lembre agora, talvez até valores maiores, assumidas ali em setembro, em 2019, em 2018, todas com dívidas para serem pagas a partir de 2021, certo? E tudo isso foi questionado pela Procuradoria e hoje há, por exemplo, processos judiciais contra esse prefeito por desrespeito à responsabilidade fiscal. Eu não poderia, como procurador-geral do município, como alguém que aconselha juridicamente o prefeito, dizer a ele, vá lá, prefeito, faça um acordo que ultrapasse 2024. Eu não poderia fazer, porque ele não pode fazer um acordo dessa natureza que ultrapasse o seu mandato. Como também o presidente da Câmara não tem essa competência. Isso é expressa disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tanto é que isso consta dos processos, do processo judicial, certo, Nuno? Eu queria voltar aqui, porque também, assim, eu não estou aqui sofismando, veja bem, eu sou alguém da área do direito e às vezes eu uso essas palavras um pouco, certo, juridiquês demais e tal. Mas, assim, eu não estou aqui fazendo ilações ou criando, para usar uma palavra da moda, narrativa, certo? Tudo isso aqui é documento público, tudo isso aqui pode ser exposto e está, enfim. Eu quero ler aqui para vocês uma petição da Procuradoria-Geral do município que foi protocolada no processo no dia 8 de maio de 2023, quando nós dissemos o seguinte: por fim, de forma alternativa, eu vou ler no juridiquês e depois eu traduzo, certo? Se eu tiver tempo aqui, se eu não tiver, você me diga, eu falo no próximo bloco. Por fim, de forma alternativa, caso esta egrégia turma se entenda cabível, o Poder Executivo informa que não tem nada contra que o acórdão, né, a reposição, seja reformado para, como numa modulação de efeitos, nele instalar a possibilidade de compensação, não somente até o final deste exercício financeiro de 2023, que essa petição foi em maio de 23, mas também até o final do próximo exercício financeiro 2024, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal, autorizando as partes, assim, a fazerem um acordo de compensação no âmbito destes autos. O documento está aqui, é objetivo. O documento que eu posso expor, e ela nem precisa expor, está no processo judicial. Então, nós fomos ao processo e dizer assim, realmente, até dezembro de 2023 pode gerar um certo embaraço, porque 1 milhão por mês, a partir de abril,
além da diminuição, pode eventualmente gerar uma dificuldade para a Câmara. E nós fomos lá e nós propusemos que isso fosse até dezembro de 2024, possibilitando que a Câmara parcelasse em 20 vezes, mas optou fazer em 12, né? Enfim, com decisão dentro de sua autonomia. O Centro Clínico, o professor Van Rosado, o PAN do Bom Jardim, agora dispõe de exames de tomografia. O serviço é ofertado por meio de regulação. O aparelho foi recebido em agosto de 2022 e de lá para cá estava guardado, à espera de que fossem realizadas adequações no espaço para que pudesse funcionar. Nesta semana, finalmente, o tomógrafo foi inaugurado com pacientes sendo atendidos. Como é que foi para ter acesso a essa vaga? Na verdade, foi através de uma colega que falou comigo, falou ontem, por sinal, porque o médico me solicitou ontem. E já disse que estava disponível hoje aqui no PAN. E eu vim e vou realizar o exame. Nesta quinta-feira, o prefeito Alisson Bezerra visitou a unidade do PAN para acompanhar o serviço. Tomógrafo 100% funcionando no PAN. Esse equipamento ele funciona a partir de agora. Já essa semana, nós teremos 150 pacientes atendidos. Mas nós estamos com capacidade para atender até 1.500 pacientes por mês. O acesso ao exame é dado através de regulação, obedecendo a ordem de prioridade colocada através do SUS. Por ser um exame de alta complexidade, esse tipo de exame o paciente ele vai até a regulação, que fica na Secretaria de Saúde, e lá ele vai ter o fluxo. Lá onde vai ter o fluxo vai ser lá na Secretaria. Então o paciente vai até lá e marca o exame para vir para cá. Com o tomógrafo agora funcionando, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, agora será a vez de implantar um raio-x digital, o que promete atender à necessidade da população que faz uso do serviço aqui do PAN. Estamos agora reformando a sala do raio-x, que vai receber um raio-x digital também, que é uma inovação para o município, já que todos os raio-x eram analógicos, arcaicos, com uma deficiência imensa de realização de exames, de dificuldades para a entrega desses laudos. Então agora teremos aí também raio-x digital no município nos próximos dias. Fora a novidade da realização de tomografias, a reforma do PAN, iniciada em julho de 2022, ainda segue acontecendo. Na segunda-feira, a secretária municipal Morgana Dantas, responsável pela saúde do município de Mossoró, vai vir aqui para o cenário político e ela vai falar sobre a saúde de Mossoró. Inclusive, está recebendo muitas críticas. Quem vem aqui da oposição fala sobre muito aqui a saúde, e a secretária vem para dar resposta a estas cobranças, mas para falar também das ações da saúde no município de Mossoró. Uma ação importante, né, da instalação finalmente do tomógrafo. E a gente quer saber, entender como é que é a perspectiva da reforma do PAN, do Centro Clínico, dos CAPs, enfim, sobre essas obras que estão acontecendo relacionadas à saúde aqui do município de Mossoró, entender um pouco mais. Já tem um tempo que a secretária não vem aqui, então segunda-feira já está tudo ok, Morgana vai sentar aqui e a gente vai falar sobre a saúde moçoroense. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Raul Santos, procurador-geral do município. Raul, para a gente entender aqui um aspecto também desses valores. O senhor falou no bloco anterior sobre 8 milhões. Mas isso, 8 milhões referente lá, o repasse que envolvia o Fundeb. Isso. Mas a prefeitura diz que a dívida da Câmara com a prefeitura, ou outras dívidas da Câmara, totaliza 11 milhões. O que mais que a Câmara deve? O valor total da dívida hoje, consolidada, é 11 milhões, arredondando 11 milhões e 400 mil reais. Por quê? Porque também tal não é nossa surpresa, no âmbito esse acordo, por exemplo, do Fundeb foi fechado em audiência em setembro de 2023. E terminamos de fazer esse acordo, eu achava que agora a vida ia tocar a bola para frente e que tudo ia ficar normal. Mas ali para ser mais reto, em novembro de 2023, a Câmara procura o Poder Executivo para pedir renegociação de valores que eram devidos pela Câmara ao Poder Executivo, também por força de lei. Porque esses valores relacionados ao INSS, porque todo empregador tem que pagar não só descontado o servidor, como também pagar um chamado INSS patronal para o Poder Executivo, no caso do INSS, Poder Executivo da União, como a Previ, no caso daqueles servidores que são estatutários do município de Mossoró. E aí, ali em novembro, a Câmara tinha já uma dívida com esses órgãos de imposto de renda e de INSS e Previ, de 2 milhões e 100 mil reais.
Essa dívida, Bonuva, a gente assim, é uma dívida da Câmara com o Poder Executivo. Não é uma dívida da Câmara com os seus servidores, que o Poder Executivo é quem faz a gestão por disposição da Constituição. No caso específico do INSS, se o presidente da Câmara, não só do Mossoró, qualquer presidente da Câmara não fizer o pagamento, a União desconta do FPM, que é o recurso que o município recebe da União, todo o valor que é devido. E o que o município tem que fazer é fazer uma compensação desses valores com a Câmara. E havia ali uma dívida em novembro daquele ano de mais de 2 milhões de reais. Foi procurado o Poder Executivo refez, então, fez ali um acordo com a Câmara, respeitando... Por que qualquer Poder Executivo vai sempre procurar fazer um acordo com a Câmara? Porque é um poder autônomo. E é um poder autônomo que tem a sua relevância constitucional e é importante que você tenha uma relação republicana com o Poder Legislativo. Qualquer chefe de executivo procurará sempre ter uma relação republicana com o Poder Legislativo. Então, você não pode criar situações que não sejam albergadas por lei, né? Que não estejam previstas na legislação. Então, ali, nós, entendendo a situação da Câmara, nós fizemos ali um acordo, parcelando tudo em 11 vezes. Parcela essa que deveria começar a ser paga em dezembro de 2023, continuando até o ano de 2024, porque o limite sempre foi dezembro de 2024, como eu lhes falei, por expressa disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fizemos esse primeiro acordo, está aqui, é o primeiro acordo extrajudicial que nós fizemos em novembro de 2023, mas em janeiro de 2024 fomos novamente procurados, porque detectamos novamente que aquele segundo acordo, o acordo extrajudicial, não estava sendo cumprido. E além de não ter sido cumprido o próprio acordo, a dívida que era de 2 milhões de reais, 2 milhões e 300 ou 400 mil reais, tinha aumentado para 3 milhões e 300 mil reais. Quer dizer, aumentando a galope. Em 2 meses aumentou mais 1 milhão de reais de dívida, porque além de não pagar o acordo, também não estava sendo pago o fluxo ordinário das parcelas, o mês a mês. Então, o que foi o que nós fizemos? Consolidamos tudo. E esse documento é muito importante porque ele é didático. Eu não sei se vocês podem dar um zoom aqui, não sei. Mas esse documento aqui, ele é o documento que fala exatamente, é o termo de confissão de dívida, e ele fala exatamente nesse quadrinho aqui, qual é o valor, quais são as rubricas, como a gente chama no direito financeiro, quais são a questão da dívida, o valor, e cada um está aqui, 3 milhões e pouco. Um pouco mais para baixo, esse quadro de baixo. O quadro de baixo, exatamente. Isso aí. Certo? Não sei se está nítido, mas está aí, inclusive vocês vão perceber a assinatura da mesa diretora da Câmara, dos representantes, e também do prefeito Alisson, que assinou representando o Poder Executivo. Esse acordo disse o seguinte: olha, tudo bem, a dívida total é 3 milhões e 200 mil reais, você vai pagar, nós vamos parcelar a dívida do INSS e vamos, além de parcelar a dívida do INSS, vamos também parcelar a dívida do Previ e a dívida do Imposto de Renda. E esses valores, eles não pertencem a nenhum presidente de Câmara em qualquer lugar do Brasil, nem pertencem a nenhum prefeito ou a nenhum governador de qualquer lugar do Brasil. Esses valores, eles pertencem ao servidor. É descontado do salário do servidor o imposto de renda retido na fonte, e esse imposto de renda é voltado para o Poder Executivo do município, que acerta contas com a União. O INSS, da mesma forma, é descontado do servidor e é repassado, e a mesma forma também com o Previ. E isso não vinha acontecendo. E aí nós parcelamos para pagar em 12 parcelas no decorrer de 2024, fizemos o parcelamento, inclusive, do INSS patronal de 1 milhão e 500 mil reais só do INSS, e esse acordo também foi feito na forma da legislação em janeiro de 2023 e parece-me também não vem sendo cumprido, enfim. Não é? O que mais me causa espécie, o que me causa surpresa em relação a essa situação, até um certo desconforto em relação a essa situação, é porque também ali em 2023 a Câmara demonstrou uma certa preocupação em relação às suas receitas, porque ela vislumbrou essa dívida e, tendo vislumbrado essa dívida, ela vislumbrou que talvez tivesse alguma dificuldade. Então, começou-se uma conversa, a Câmara conversou com o Poder Executivo, requerendo o seguinte: é de fato notório, conhecido, que Mossoró diminuiu a população, não é? Nós estamos com arredondando 270 mil pessoas. Nós tínhamos em 21, em 22 e 23
pela estimativa do IBGE, mais de 300 mil pessoas. Quem tem mais de 300 mil pessoas, o repasse, eu vou voltar lá para o primeiro bloco que você me perguntou, o repasse do duodécimo é de 5% das receitas que cabem do duodécimo. Quem tem mais de 300 mil pessoas. Por quê? Porque a presunção é que a arrecadação é maior, você diminui o percentual para aumentar o valor. Quando a população é abaixo de 300 mil, o percentual não é 5%, são 6%. E aí foi perguntado, o prefeito me chamou e disse assim, olha, o que eu quero para isso é segurança jurídica. Eu não tenho dificuldade nenhuma em aumentar o repasse da Câmara de 5% para 6%, mas eu quero uma segurança jurídica de que isso é possível, porque quem julga as contas dos prefeitos e dos presidentes de Câmara é o Tribunal de Contas do Estado. Foi então que a própria Câmara, certo? Nós conversamos, olha, seria interessante que vocês da Câmara fizessem uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado para saber se é possível haver esse aumento do repasse do duodécimo. A Câmara fez a consulta, o Tribunal de Contas do Estado disse que era possível, e aí houve, lembra da sua primeira pergunta, no primeiro bloco, e aí houve, com a resposta do TCE, com a segurança jurídica que o prefeito pediu, houve uma readequação da lei orçamentária, aumentando o repasse de duodécimo para a Câmara. E para nós, você ter aqui um dado bem objetivo também, que também é bem possível da gente disponibilizar, os repasses mês a mês da Câmara são os seguintes, certo? Deixa eu fazer aqui, achar aqui o repasse dos valores, né, que a gente tem feito à Câmara. Aqui. Em 2021, nós repassamos à Câmara 22 milhões de reais. Em 2022, veio a ação do Fundeb, 30 milhões de reais. Em 2023, a ação do Fundeb foi só meio ano. Baixou um pouquinho, saiu de 22, depois para 30, depois baixou para 28. Não foi uma queda tão grande. Mas só com o aumento do repasse de 5 para 6, nesse ano de 2024, nós estamos no maior repasse histórico já feito pelo Poder Executivo ou Poder Legislativo. Neste ano de 2024, o repasse para a Câmara é de 39 milhões e 200 mil reais. No ano, estou falando de valores anuais. Então, no decorrer do ano, o repasse do ano passado pulou de 28 milhões para 39 milhões. Observe, sem Fundeb. Sem Fundeb. A ação do Fundeb que foi intentada lá atrás, ela aumentou a arrecadação da Câmara em 8 milhões em 17 meses. Certo? E nós estamos com o repasse aumentando de 5% para 6%, aumentando o repasse em 10 milhões em 12 meses. Então, o influxo de recursos, o aumento de recursos de forma legal, de forma autorizada pelo Tribunal de Contas, foi substancial. O aumento foi equivalente às dívidas confessadas. Confessou-se uma dívida de 11 milhões e houve um aumento de repasse de 11 milhões. Então, assim, não há, me causa muita espécie, me causa muita estranheza falar em dificuldade financeira, porque eu que olho com a cabeça do direito, não sou contador, mas sei fazer conta. Se eu aumento o custo em 11 milhões e eu aumento a receita em 11 milhões, o impacto é zero. Não há que se falar em desmonte, não há que se falar em situação de retenção arbitrária dos recursos, porque não houve retenção arbitrária de recursos. Nenhum prefeito do Brasil pode, nenhum governador do Brasil, nem o presidente da República tem a autonomia de, por si só, diminuir o repasse do Poder Legislativo. Não tem. Tudo que foi feito em Mossoró foi feito por autorização da Justiça, na forma que a lei permite. Bem, aqui eu estou com algumas participações. Obrigado, João da UPA, Janilson. Quem também está aqui conosco, mandando foto aqui da televisão, acompanhando aqui a gente, é o Franciedo Barros. Tem uma pergunta aqui, a gente não vai ter tempo, porque tem 1 minuto. Eu vou deixar aqui para outro momento essa pergunta. Quem foi que fez aqui o questionamento? Foi Lua. Não tem nome, só tem Lua aqui. Mas vai ficar para um outro momento, a gente não tem mais tempo. Quem quiser rever esta edição do Cenário Político, pode aguardar até 10h30 aqui no Canal 10 e daqui a pouco vai estar lá no YouTube para você acompanhar, para você salvar, para você ouvir novamente aqui Dr. Raul Santos, Procurador-Geral do município de Mossoró. A gente hoje tratou do aspecto legal, do direito, do processo judicial, das decisões. O aspecto político a gente vai trazer num outro momento aqui, também com personagens da própria prefeitura, o prefeito, o presidente da Câmara, enfim, também a consultoria lá da Câmara Municipal. Raul Santos, muito obrigado por ter vindo trazer esses esclarecimentos aqui ao cenário político. Eu que agradeço o espaço, Vonúvio. É uma pena não ter podido responder as perguntas dos telespectadores, mas eu acho que esse é um esclarecimento importante e devido à sociedade, porque, enfim, é como a legislação a todos nós nos obriga.
Seja sempre bem-vindo, doutor. A você de casa, boa noite. Vem aí o Radar Econômico com Elviro Rebouças. Acorda, seu Elviro! Chegou a hora do senhor trazer aqui as análises da economia. Boa noite, até amanhã. Um abraço.